E é uma alegria grande estarmos aqui. Também encontrar o pastor João Caetano, sua esposa, a irmã Rose, que a conheci nestes dias, e os demais obreiros do Senhor, que já estão aqui há mais dias. Louvamos a Deus. Eu não tenho muito costume de falar na escola bíblica, assim, para um grupo seleto e heterogêneo, eu falo mais para as mulheres, mas o Espírito Santo que ministra às mulheres, ministra também para os homens e a igreja, amém? Então, com a oração da igreja, vamos estar falando um pouco do que Deus colocou no nosso coração. Segundo o livro dos Reis, no capítulo 4, vamos estar lendo a palavra de Deus, segundo o livro dos Reis, capítulo 4. Vamos estar lendo do verso 1 ao versículo 7. Se os irmãos quiserem me ajudar, eu leio um versículo e os irmãos lerão outro, amém? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Vocês e Eliseu Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quem diz amém? Queridos, a passagem bíblica que lemos nos leva a refletir sobre como ver o nosso lar como um lugar de bênção, de provisão e de milagre. O lar do cristão deve, pelo menos, ser um lugar de bênção, um lugar de provisão e um lugar de milagres. O que somos, como agimos, como atuamos, como cremos, sempre será resultado do que somos em nossa casa. Quer conhecer o homem de Deus? Quer conhecer a mulher de Deus? Conheça-os em sua casa. Somos o reflexo do que somos em casa. Por mais que queiramos disfarçar, esconder, dissimular, mas um dia o que somos em casa vem à luz ao público. Amém? Que nossos olhos sejam abertos neste dia, para que possamos ver que o princípio do milagre está na nossa casa, no nosso lar, embora muitas vezes não o enxergamos. E aí, baseada nesta saga, com ricos detalhes que a Bíblia nos revela, eu quero trazer uma palavra de Deus
para os nossos corações neste dia. Quais os personagens dessa história? Quando lemos o texto, nós podemos observar que essa história tem como personagem uma viúva, cujo marido frequentava a escola dos profetas, da qual o professor era o profeta Eliseu. O marido era um servo de Deus e a própria mulher dava testemunho disto. É muito bom se viver dentro de uma casa onde o marido é um verdadeiro servo de Deus. E o testemunho maior para um homem de Deus é o testemunho dado pela esposa, porque a esposa é a pessoa mais próxima deste homem. E a mulher dava o testemunho que ele era um servo de Deus. Ela tinha 2 filhos. Eles ficaram órfãos, claro, ela estava viúva. E, além desses personagens, havia um credor que queria levar os meninos órfãos como escravos pela dívida contraída pelo aquele servo de Deus. O profeta é procurado pela viúva. Glória a Deus que o profeta Eliseu cuidava das viúvas, daqueles que pertenciam à sua escola. O homem de Deus, ele cumpria o que já Tiago, lá na sua epístola, dizia, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e atender as viúvas na sua necessidade e ter o temor a Deus, amém? O profeta Eliseu, ele é procurado pelaquela mulher e ele empresta o seu ouvido para aquela mulher. É uma lição muito grande para nós que lideramos. A tendência, muitas vezes, é pararmos, emprestarmos nossos ouvidos para quem a gente acha que precisa nos escutar. Uma viúva, não, ela foi mulher do pastor, ela foi viúva, ela foi mulher do obreiro, agora já passou. Mas o profeta Eliseu, ele prestava o ouvido às viúvas também. Que isso possa ser um exemplo para todos nós. Quantas vezes, ou para todos nós, quantas vezes alguém, numa situação como esta mulher, procura o servo de Deus, procura o homem de Deus, e às vezes nós, ou a mulher de Deus, a esposa do obreiro, e às vezes nós não damos nem tanta atenção, mas Deus cuida dos órfãos, Deus cuida das viúvas, amém? Principalmente se esta viúva, como diz a palavra, ela realmente seja uma viúva na presença do Senhor. E aquele homem, profeta de Deus, Eliseu, ele escuta a queixa da viúva pobre. O esposo dela era um profeta, ele pertencia à escola dos profetas. E os profetas tinham esposas, bem como os sacerdotes, como sabemos. O casamento é honroso para todos e não inconsistente com as profissões sagradas. Mas pela queixa desta pobre mulher, entendemos que, primeiro, o marido, sendo um dos membros da escola dos profetas, era conhecido de Eliseu. Eliseu conhecia os seus liderados. Você conhece aqueles que você lidera? É muito importante conhecermos. Uma das necessidades do ser humano é ser reconhecido, é ser conhecido, é não ser um zero à esquerda. E aquele homem de Deus, quando a mulher, a viúva, vem para Eliseu e diz para ele: tu sabes que o teu servo era homem, meu marido era homem de Deus. Se a mulher disse, tu conheces, tu sabes, é porque Eliseu
sabia como era aquele homem, sabia o seu caráter, sabia o seu viver, e isso é muito importante. Devemos conhecer o caráter e o estado de cada um daqueles que lideramos. Não é fácil, é claro, mas não é impossível. Segundo, ele tinha a reputação, aquele homem que morreu, ele tinha a reputação de um homem de Deus. Eliseu sabia que ele era temente a Deus, senão ele teria sido indigno da honra e considerado impróprio para o trabalho de um profeta. Alguns estudiosos, comentaristas dizem que ele foi um dos que mantiveram sua integridade em tempo de apostasia geral, um dos 7.000 que não tinham dobrado os joelhos ante Baal. Às vezes, no meio da multidão, nem conhecemos, nem vemos, mas na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora do arrojo, na hora da prova, é onde Deus levanta e mostra aonde estão os 7.000, que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Glória a Deus. E aquele homem era um deles. Ele morreu pobre e endividado. Fazer dívida não é pecado. Pecado é ter compulsividade, né? Ter compulsão no comprar. E é o comprar sabendo que não pode pagar. Mas muitas vezes temos a intenção de pagar. Por certo, aquele homem não sabia que sua vida ia ser ceifada tão pronto. Ele morreu pobre e endividado. Coisas ruins acontecem às pessoas boas também nesta vida. Porque às vezes somos tentados a pensar que porque somos servos de Deus, porque andamos corretos diante de Deus, porque tememos a Deus, porque cumprimos a palavra de Deus, o infortúnio não vai nos pegar nunca. E tem que ser, tem que vir, porque a Bíblia diz que através das tribulações a nossa fé cresce. Cantamos o hino que diz que os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulação, e dos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão. O salmista diz no Salmos 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários, se levantaram contra mim para comerem a minha carne, eles tropeçaram e caíram. E ele diz ainda que um exército se levante contra mim, nele eu estarei confiado, o meu coração não temeria. E ele disse uma coisa, pedi ao Senhor, o verso 4, e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E ainda ele diz no versículo 5, porque no dia da adversidade ele me esconderá. Ninguém está isento de um dia da adversidade. Às vezes vemos que tudo está bem e estamos até folgados e até nos esquecemos de descer pela madrugada, de buscar Deus. Aí Deus começa a permitir que venha luta, que venha prova, que venha perseguição, que venha pedradas, que venha calúnias, que venha perdas. E aí a gente se desperta, e quando nós nos despertamos, Deus está chegando. Não se preocupe. Eu tenho um pavilhão para lhe esconder. E aonde Deus nos esconde, Satanás não tem poder de nos encontrar. Quando Deus esconde o homem, ninguém o encontra. Agora, quando o homem foge de Deus, não se preocupe. Deus, quando quer assim, Ele o encontra rapidinho. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Ele morreu endividado, e pelo testemunho
que dele obtemos, ele não contraiu suas dívidas por prodigalidade, ou luxo, ou compulsividade, não. Ele não vivia dissolutamente, porque quem teme a Deus não vive dissoluto. Quem teme a Deus vive dentro dos ditames de Deus. Diga amém. Não sabemos ao certo o que aconteceu, mas tudo nos leva a crer, amados, que há uma reserva de sofrimento aos que vivem piedosamente em Cristo. De uma maneira ou de outra nós sofremos. Alguém olha para o pastor e muitas vezes e diz, ele vive na boa, ele anda num carro bonito, ele anda bem vestido, a esposa anda bem vestida, a eles não falta nada. Viver assim é muito bom. Vai atrás da história dele. Vai ver por onde ele já passou na vida. Você, por pequeno que você enxergue a liderança que você tem na igreja, você tem uma história. Você não está no lugar de liderança que Deus lhe colocou de graça. Não, houve um preço a pagar. E é interessante que pagamos o preço antes, pagamos o preço durante e pagamos às vezes até depois. Mas é maravilhoso. Cantamos o hino que diz, compensa servi-lo, compensa, eu sei. Compensa seguir com o Rei. Quando a senda da vida me for desigual com Ele, com Jesus, há de ser natural. As provas de Deus vêm, mas quando elas vêm, a Bíblia diz lá em 1 de Pedro 5:7, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para quando for tempo, Ele vos exalte. Diga amém. Não devemos com isso achar justificativas para uma vida desresgrada, não é? Porque tem gente que faz dívida e quer que Deus pague, né? Não, Deus não vai pagar tuas dívidas, né? Às vezes eu digo aos irmãos, as irmãzinhas chegam lá para conversar comigo os problemas, e eu digo, mas gente, a gente põe Jesus em cada estreito, a gente arma as coisas da gente, a gente não pede permissão a Deus, depois que a gente faz tudo errado, disse Deus, agora venha e arrume. E aí tem que pagar o preço também. E Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que Ele diz, não, eu vou arrumar para você. Ainda mesmo pelas nossas desobediências, Ele diz, eu vou jogar Israel fora de minha presença. Eu não quero mais nem saber deles. Mas depois o próprio Deus, o lado da misericórdia, que Ele é todo misericórdia, chega e Ele diz, mas ainda assim mesmo, se eles se voltarem para mim, eu farei a diferença. Que Deus lindo é o seu Deus. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Ele nos atende em todos os momentos. Então, cuidado, não arrume seus malfeitos para Deus arrumar. Agora, às vezes nos equivocamos, às vezes erramos, né? Mas que Deus nos ajude a viver na lei do contentamento. Isaías 55:2 diz, porque não gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto da vossa alma, do vosso trabalho, naquilo que não pode satisfazer. Paulo, ele fala muito bem da lei do contentamento, creio que é em Filipenses 4. Você só pode viver daquilo e naquele lugar que Deus permitiu você viver. Nunca queira viver mais do que Deus lhe permite viver. Nunca queira mostrar mais do que você é. Porque muitas vezes, principalmente nós mulheres, somos tentadas. E às vezes tem mulheres que até tentam o marido, porque vê a outra com uma bolsa Louis Vuitton e diz, eu tenho que ter também. Vê que a vizinha trocou o sofá no final do ano, olha, não quero nem saber. Você não é homem de Deus? A nossa casa tem que ser melhor do que aquela. Isso aí não agrada ao Senhor. Devemos ter cuidado. Devemos viver como Deus nos permite viver. Se Deus te colocou num lugar que aos seus olhos é uma terra seca, não se preocupe, Deus vai molhar a terra.
Ele é Deus que faz o deserto florescer. Aleluia. Eu lembro-me que quando nós saímos para o campo missionário, alguns irmãos conheceram meu pai, pastor Leôncio. Foi presidente antes do meu esposo ali no estado de Pernambuco. E eu era filha do pastor presidente. E Deus mostrou que era o meu marido e minha família, que iríamos ser os primeiros missionários. Amém. Eu era professora do estado, à época. Meu esposo antes era bancário, mas estava no ministério, tinha saído do banco para servir a Deus. E o que ocorre? Nós fomos morar ali na Argentina. Pastor João Caetano, ele nos visitou um ano que estávamos ali. E ele não teve a sorte de ir na nossa casa. Graças a Deus que ele não foi na nossa casa. E Deus, quando quer provar, Ele prova. E quando, já no princípio do meu casamento, aprove Deus provar a mim, porque eu amava sair com meu pai, minha mãe era doente, e nem todos os casamentos ela poderia ir com meu pai, e eu era que gostava mais de ir com meu pai, porque eu amava ganhar vestido e sapato. E eu sabia que um novo casamento era um novo vestido e um novo sapato. Então, ninguém queria ir, eu disse, eu vou, papai. E Deus começou a me provar já quando eu casei. Quando casamos, meu marido trabalhava no banco, ele gerenciava uma carteira, e eu estudava ainda. Eu casei com 19 anos e estava na faculdade. E ele tinha que pagar a minha faculdade e ainda pagar algumas prestações dos móveis que compramos para casar. E a casa meu pai nos deu, e era muito aperto. Então, para os irmãos terem ideia, nós casamos no mês de fevereiro, dia 15, vamos completar 43 anos de casados, e meu marido, ele se angustiava muito, porque fizemos a feira em fevereiro, antes de casar, e eu vim fazer a segunda-feira em dezembro. Me pergunte como eu passei, que eu também não sei te dizer. Eu sei que a mão de Deus é uma mão de milagres. Eu morava a 10 quarteirões da casa do meu pai. E as coisas foram faltando. Eu logo engravidei do meu filho Júnior, que vocês conheceram aqui. E eu estudando, não tinha condições para comprar um lanche na faculdade, ainda usava, porque eu toda a vida fui um pouco esguia, magra, então eu fiquei grávida, mas minhas roupas ainda deu para usar um tempo, né? E um dia comemos os dois um restinho de um fubá, que deu para fazer um cuscuz para os dois. O pastor Eliezer, não sei se ele está aqui hoje, a irmã Joseína, estão ali os meus amigos de prova, não é verdade, irmão Eliezer e Nina? Então, éramos vizinhos, e um ajudava o outro. Quando faltava açúcar na casa de um, o outro ia buscar, e assim vivíamos. Mas é Deus que provava. Um dia, eu disse no meu coração, por que é que eu não peço a meu pai? Eu com ele, meu Deus, ele me amava de uma maneira que até os outros ficavam meio enciumados. Digo, se eu for contar à mamãe o que estamos passando, ela vai me ajudar. Mas eu não sabia que era uma preparação de Deus para o campo missionário. Nunca tinha faltado comida, nunca tinha faltado veste, nunca tinha faltado calçado. Então, e aí eu saí de minha casa para ir pedir à mamãe. Quando cheguei numa ponte que dividia a nossa casa, quando cheguei na ponte, que até chamava a Ponte do Padre, porque havia um padre que morava cerca ali. E quando eu estava na ponte, a voz de Deus soou aqui atrás. Judite, eu nunca tinha ouvido a voz linda de Deus. E eu disse, quem é? Porque eu olhei e não vi ninguém. E a voz me respondeu, eu sou Jesus. Queres depender do teu pai ou de mim? E aí eu gritei,
Não, eu quero depender do Senhor. Volte! E eu voltei. Voltei, dobrei meu joelho, chorei. Meu esposo chegou do banco, também se trancou lá para chorar. Foi numa sexta-feira, mas glória a Deus, que uma viúva, no sábado de manhã, estava lavando os pratos. E Deus falou com ela. Maria, ela disse que ela ouvia a voz de Deus. Sim, Senhor. Disse, vá com o dinheiro que você recebeu ontem. Vá no supermercado. Faça uma feira para o meu servo Ailton e leve na casa dele. Ela disse, Quitéria, que era outra irmã que vivia com ela. Estou ficando louca. Ela não tinha muito conhecimento comigo ainda. Estou ficando louca. A irmã Quitéria disse, o que foi? Ela disse, eu vi a voz, que eu acho que foi Deus, mandando eu fazer uma feira para Ailton. Judite, filha do pastor presidente, eu vou fazer uma coisa dessa? Aí Deus fala com ela de novo. Vá, que eu quero ensinar-lhe a depender de mim. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Dependa de Deus. E Ele vai cuidar. E aí, quando nós vimos à tarde, parou um táxi. A irmã não foi para a minha casa. O homem bateu as mãos. É aqui que mora o seu Ailton? Sim. Disse, eu trouxe umas coisas para você. Disse, o que foi que o senhor trouxe? Ele disse, espere aí. O homem começou a descer bolsas de supermercado. Irmãos, não faltou mais nada. Até meu filho nascer. Não foi algo que nós planejamos. Não foi algo que nós fizemos para Deus cobrir. Mas foi Deus que quis nos provar. E quando chegamos no campo missionário, se eu não tivesse tido aquelas provas, eu acho que eu voltaria. Porque foi uma situação muito precária, mas Deus cuidou de mim. E quando Deus quer provar, é assim. Meu pai, parecia que via tudo muito bonito, aonde a gente ia morar. A igreja podia alugar uma casa, mas nós fomos morar na favela. A casa não tinha reboco, era de laje pintada com piche. Quando dava o verão, o piche se derretia, a breia lá de cima, as telhas se abriam. E muitas vezes nós dormimos debaixo de plástico. Uma cama só para os 5. E meu esposo ficava triste, e eu via tudo bonito. Para mim era algo que Deus queria. E aí ele dizia, naquele frio, uma máquina de lavar eu não tive direito. Fiquei doente de tanto frio que levava, mas Deus cuidou de mim. Hoje vou completar no dia 22 desse mês, 63 anos. Não morri, ainda bem que adoeci, mas quando adoeci, o médico disse que nunca mais eu iria andar, mas eu não estava debaixo do esconderijo do Altíssimo. E quando o médico disse que jamais eu iria andar, eu disse, quem me disse foi o médico, mas Deus não me disse. Eu vou buscar resposta em Deus. Eu tenho 2 hérnias de disco. E o médico disse que com 5 anos eu iria ficar deformada, não ia andar, não ia pôr nunca mais um sapato de salto, não ia me ajoelhar. E disse assim, nunca devemos desafiar Deus, ou ouvir alguém desafiar Deus e ficarmos calados. E o médico disse, olha, Judite, ele era um professor, disse, quem está dizendo, diga a Deus e aos santos, que quem está dizendo que você não vai andar é doutor Corriço. Eu disse, porque o senhor disse, diga a Deus, Deus vai lhe mostrar que eu vou andar, não vou ficar deformada, porque Ele cuida de mim. Já fazem 25 anos, eu estou aqui. Me ajoelho, boto a cara no pó quando o joelho é pouco. Corro, vou para o projeto onde estão os meninos que eu tomo conta. Até corda eu já pulei. E quando eu vou no médico, o médico disse, eu não acredito. Eu digo, é isso aí. Por que é, Judite? Eu disse, porque um dia eu estava no círculo de oração.
E Deus disse para mim, não te vou curar, porque é o meio que eu te detenho. Mas eu quero te dizer, minha serva, eu vou colocar o meu dedo na tua coluna, até o dia que eu quiser fazer um milagre. E eu digo, que dedo maravilhoso. Às vezes Jesus não cura, mas põe o dedo. Então fica tranquilo, fica tranquila. O dedo de Deus está lá. E quando o dedo de Deus está, é um mistério que só Deus sabe. Eu corro muito. E quando eu estou correndo demais, que Deus não está se agradando, aí eu sinto uma fisgada na coluna. E eu digo, filho, parece que está chegando. Ele disse, tu não já sabe o que é que Deus tem contigo? E aí é verdade. Eu passo 3 dias de cama, parece que não vou me levantar mais. Mas no 3º dia, ficar ali orando, no repouso. E Deus dizendo, quem trabalha na sua vida sou eu. Aí passo 3 dias no repouso, agora levanta e fique nova, põe um salto e vá-se embora. Dizer que eu sou grande. Gente, quem depende de Deus, Deus cuida. E aconteceu isso com a viúva. Cadê o irmão da minha plaquinha? Já não está, graças a Deus. Então, aquela mulher sabia a quem ir. Ela foi ao homem de Deus. O que iria acontecer, ela sabia que alguma coisa o homem de Deus iria fazer. E aquela atitude da viúva é o clamor de uma mulher de fé. Olha a mulher de Deus que está aqui nesta manhã. Deus conta com a tua fé. Ela é pequena? É. Ontem eu estava conversando com a nossa irmã Maria, eu achava lindo ela dizer, irmã, eu converso tanto com o Espírito Santo. Eu dizia no meu coração, e eu também. Quantas vezes alguém pensa que a gente está dormindo, mas a gente está conversando com o Espírito Santo. E aquela mulher, ela foi clamar porque ela teve fé que os seus filhos não iriam perecer. Aquela atitude da viúva é um clamor de uma mulher de fé. Perder 2 filhos jovens com força de trabalho e que trariam o sustento para ela seria uma punição severa demais para uma família piedosa. Ela disse, não, o meu marido foi servo de Deus e eu vou atrás do meu milagre. E ela não sabia onde estava aquele milagre. E ela foi. Ela sabia que o seu marido havia se dedicado ao Senhor. Neste pedido de ajuda, a viúva pobre vai ao homem certo, a Eliseu, na dependência da promessa de que a semente dos justos não serão abandonada. Oh, glória! Leva essa palavra do coração de Deus para o seu coração. Eu não sei, homem de Deus, mulher de Deus, aonde está a tua descendência, a tua semente. Mas é promessa do justo. Sua semente não será abandonada. Aonde estiver a mão eterna de Deus. Vai lá e resgata. E ainda que pareça que o que Deus prometeu está perdido, Deus faz tudo novo. Aleluia. Eu tenho um cunhado, irmão do pastor Ailton, que ele passou infortúnio na vida, sua mulher o traiu, e ele ficou sozinho, criou as 2 filhas. Não sei se o pastor Eliezer lembra-se. E aquela mulher foi embora, e um espírito de prostituição terrível. E aquele moço ficou servindo a Deus ali com as suas filhas. E ele, depois de uns 10 anos, ele contraiu um novo casamento, casou. E ele sempre perguntava a Deus, Deus, eu não saí do lugar e as tuas promessas. E um dia estávamos em um congresso de jovens, e Deus tomou o pregador daquela noite. E ele estava
com uma camisa de uma cor bege, no meio daquela multidão. Aquele pastor disse: ei, irmão, você que está lá atrás, você de óculos que está com a camisa bege, e ele baixou a cabeça, e se é você que baixou a cabeça, olhe para mim. E o irmão olhou e disse: olha, o que eu prometi à tua mãe está de pé, eu vou te libertar, eu vou te dar vitória, e tu irás para o meu altar. Parece coisa de louco, mas Deus faz. Fique no lugar, Deus vai fazer. É promessa, é herança de Deus. E aquela mulher, depois de uns 6 anos que Deus falou, ela pediu para ligar para ele. Falou com a minha sogra e disse: liga para o seu filho e diga a ele que pode haver morte, mas que Deus vai, a própria pessoa disse: vai haver morte, mas Deus vai restaurar a vida daquele homem, porque ele é um homem de Deus. A própria que o largou. Irmãos, com 48 horas, com toda a dor, estávamos no sepultamento dela. Deus, ela mesma falou, porque por certo Deus tinha falado algo com ela. E hoje este homem, um pastor, já dirigiu mais de uma igreja, porque Deus é fiel. Fique tranquilo, seus filhos são do Senhor. Segure a promessa. A Bíblia diz que a semente dos justos não será abandonada. A geração dos retos pode esperar ajuda da providência de Deus através dos seus profetas. E estamos aqui como profeta de Deus, declarando a tua geração, dizendo que Deus vai fazer, ela não vai perecer, não, porque Deus é fiel. Há uns 12 anos atrás, estávamos em um simpósio de doutrina, lá no período de carnaval, como se faz ali no Recife. E havia uma das nossas irmãs, que o seu filho estava em uma gangue terrível, tinha se afastado da casa do Senhor. Muitas noites, ela pedia ao meu esposo para ficar no templo com a sua filha, orando, intercedendo pelos filhos. Outra vez, os próprios policiais civis armaram para matar aqueles meninos, mas Deus mostrava tudo para ela. E uma das vezes, ela colocou, Deus disse: tira daqui, tira-os daqui, porque amanhã vão ceifar-lhes a vida. E ela foi, pegou os meninos, tirou uma passagem e foi ali para o terminal rodoviário para levar os meninos para São Paulo. E o que aconteceu? Pararam o carro dela, os policiais. E ela disse: vocês se abaixem. Eu tenho promessa de Deus. Disse: mãe, eles vão nos levar. Não vai, porque Deus me disse que vocês são heranças dele. E ele vai resgatar vocês, meus filhos. Que mulher de coragem, que mulher de fé. Quando os policiais chegaram, não viram os meninos. E eram uns rapazes altos. Está tudo bem aí, tia? Está tudo bem, porque Jesus está aqui. E ele disse: então é irmão, vá na paz. Aqueles meninos saíram dali. Deus resgatou aquelas vidas, pagaram o preço que tinham que pagar. Um foi preso, o outro não. Mas hoje, um é um grande chefe de cozinha de um restaurante, crente, auxiliar de trabalho, e o outro é um pastor e prega aos drogados. Herança do Senhor. Tua oração tem endereço certo. Deus, Ele conta. Davi disse: eu fui jovem e hoje sou velho, mas nunca vi um justo abandonado, nem os seus descendentes mendigando pão. Se de fato podemos dizer que não buscamos os bens terrenos como meta de vida, podemos confiar no Senhor. A Bíblia diz que devemos buscar primeiro o reino, e todas as demais coisas virão
serão acrescentadas. Deus vai acrescentar. Não busque primeiro da terra, busca o do céu, e o da terra virá. É promessa de Deus. Diga amém. Motivação para o milagre. Para haver milagre em nossa casa, é necessário que esse lar seja marcado como um território de Deus, como foi o daquela mulher. Teu lar é um território de Deus? Lá é demarcado como território de Deus? Aonde há uma mulher, aonde há o profeta de Deus na casa, o lar é marcado como um território de Deus. Para que isso aconteça, é necessário que a palavra de Deus abunde com veemência na família, como exorta Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versos 16 e 17. Como é que diz aí a palavra de Deus? Vamos recitar juntos? 1, 2, 3 e já. O que é que diz? A palavra. Vamos todos juntos? A palavra de Cristo. Oh, que feio como vocês leem. Vamos ler mais bonito? Aí está aí no telão. Melhor ainda. Vamos lá? Como é que diz? Agora. Aleluia. E quanto fizerdes, o 17 nos diz, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Será que o seu lar é assim? Será que há este ambiente em sua casa? Na sua casa há espaço para a palavra de Deus? Na sua casa há espaço para o cântico espiritual, para a oração, para o louvor, para a ação de graça? Ou é lugar de conflito? Ou é lugar de guerra? Ou é lugar de discussão? Ou é lugar de peleja, de embates? Se há um remédio. Você está no altar de Deus. E como Isaías, que teve aquela visão, e do altar saiu brasas com a tenaz, e queimou os lábios, e purificou Isaías, o Espírito Santo de Deus está aqui. Às vezes queremos filhos de fé, mas reclamamos o tempo todo. Às vezes queremos filhos que não falem da liderança, mas falamos o tempo todo da liderança. Às vezes queremos filhos que confiem na palavra de Deus, mas nós somos o primeiro a não confiarmos. Misericórdia mesmo. Porque temos que andar por fé e não por vista. Se andarmos por fé, veremos um milagre na nossa casa e na nossa família. Eu vivi com um homem de Deus, o meu pai, que era um homem de fé, era um homem de oração, era um homem que confiava em Deus. Minha mãe era uma mulher que ela não pregava, ela não falava muito, mas era uma mulher de oração, era uma mulher verdadeira. E eu, assim, eu tinha uns 7 anos de idade, e eu era muito curiosa com as coisas. E quando o papai viajava para evangelizar o sertão, éramos 11 filhos, e aí mamãe fazia uma escala, porque todos queriam dormir na cama da mãe. E ela disse, e a irmã era dirigente de círculo de oração. E ela disse, irmã Maria, vá lá em casa, que minha mãe, com quase 80 anos, mas o demônio a pegou, ela já quebrou várias coisas dentro de casa, e eu já chamei o diácono fulano de tal,
E ele foi orar e expulsar o demônio. Mas sabe como o demônio lhe tratou? Disse: eu te conheço, eu sei a tua vida. Para onde é que tu vais mandar eu sair? Para mim você é um sapo. Meu Deus. É sério. O Espírito Santo nesta manhã quer fazer do nosso lar um território onde Deus possa mandar. E mamãe foi. Nossa casa era muito humilde. Era aquela casa que não sei aqui se... Claro, em todo canto tem, que a porta é de duas partes, né? A de cima com um ferrolho mais alto e a de baixo. A casa era assim. E minha mãe deixou o ferrolho de cima aberto e o de baixo ela trancou, porque estávamos em casa e era quase em frente à sua casa. E eu, curiosa, do jeito que estava com a roupa de dormir, tinha mais ou menos 7 anos, e disse: expulsar demônio, eu quero ver como é. E abri a portinha e saí e fui atrás da minha mãe. Que experiência linda! Que coisa maravilhosa eu vi! Nunca mais saiu da minha mente. A irmã chegou com muito cuidado, mandou minha mãe entrar. E quando minha mãe, a porta da casa da outra vizinha era igual à nossa. E quando minha mãe abriu, que entrou, eu já estava atrás da minha mãe. E foi algo inédito que eu vi naquele dia. Satanás, que estava ali incorporado naquela vida tão idosa, que não dava lugar a Deus, gritou quando viu minha mãe. Disse: esta não. Aí vem ela e ela traz fogo. E a minha mãe já foi entrando e estendendo as mãos e dizendo... Ele disse: eu tenho medo dela. Minha mãe disse: você não tem medo de mim. Você tem medo daquele que está em mim. E vá saindo em nome de Jesus. E a mulher, a velhinha, caiu lá, desmaiada. Minha mãe foi lá, estendeu as mãos, orou por ela. E ela disse: o que foi que houve comigo? Já saiu a perturbação. Minha mãe orou, cantou, deixou lá quietinha. Nunca minha mãe divulgou, nunca ninguém soube, mas eu presenciei. Que coisa linda. E aí lá vai eu querer expulsar demônio dos meus irmãos, fazer meus irmãos endemoniados. No culto de casa, quando mamãe, muito doente, saía para o médico. E aí eu era dirigente do ciclo de oração. Quem quer dirigir o ciclo de oração? Eu. E aí eu era dirigente, meu irmão era o pastor, o outro era o diácono, e o pobrezinho era a gente escolhia o mais rebelde para ser o endemoniado. E quase que eu matava meu irmão com um pasto venenoso, fedegoso, que se chamava lá. E eu não sei o que deu na cabeça da gente, a gente bateu, criança, né? Eu 7 anos, os outros mais velhos, outros mais novos, e batemos no pilão ali e demos a Josué e a Biga. E aí Josué tomou aquilo, ficou se fazendo, estava endemoniado mesmo, se enroscando no chão e vomitando, quase que matávamos o meu irmão, terminou no hospital. O demônio foi sair lá. E eram nossas brincadeiras, né? Porque na minha casa tinha altar, na minha casa tinha oração. E a gente aprendeu isto com meu pai e a minha mãe, que os teus filhos, os mais novos, não é? E até os mais velhos mesmo, como eu, que tenham netos, né? Que Deus nos ajude. A nossa casa tem que ser um território que marque a diferença. Diga ao Senhor nesta manhã: Senhor, a minha casa tem que ser um território em que o teu nome esteja lá. Louvado é o nome de Jesus. Como é que está a sua casa? Esta verdade foi vista na casa da viúva. Porque você não vê os seus filhos com resistência a lhe obedecer. Tudo parecia caminhar para um desfecho de solidão, dor e sofrimento. Mas ao confiar no Senhor, que seu esposo servira, ela procurou solução num profeta. Pois ela sabia que nele estariam as palavras que abririam as portas para o milagre.
Por sua vez, Eliseu leva aquela mulher a enxergar que o princípio do milagre estava dentro da sua casa. Até aquele momento, a mulher só enxergava problemas. E eu venho lhe dizer que, se você só enxerga problemas, Deus, nesta manhã, vai fazer você enxergar o lugar por onde você vai entrar e enxergar o milagre de Deus. Nessa escola bíblica, o Deus de milagre está aqui. E famílias serão tocadas pelo Senhor. E vai haver milagre na sua casa. Vai haver milagre com os seus filhos. Vai haver milagre na sua família. Porque o Deus de milagres, o Deus que fez o milagre naquela família, aleluia, é o Deus que vai fazer milagre na sua casa também. A mulher enfrentava o luto. Ela ficou com muitas dívidas e ela não tinha recursos. Isaías 43:19. Eis que eu faço uma coisa nova. Porventura não a percebeis? Eis que eu crio caminho no deserto e rios no ermo. Deus vai fazer uma coisa nova. Algum milagre vai acontecer lá. Só quem pode criar caminho no deserto é quem criou o deserto. E no deserto Deus abre caminhos. Às vezes o deserto se torna duro. Às vezes o deserto se torna amargo. Mas é necessário passar pelo deserto. E quando você estiver passando no deserto, Ele vai criar caminhos. A filha de Deus precisava de um milagre. E um milagre em tempo recorde. Tem coisas que pode demorar você esperar aquele milagre. Mas tem coisa que você tem que dar um grito. E naquele grito, Jesus disse: eis-me aqui. Deus chega. Isaías 58 e o versículo 9. Me veio à mente agora. Isaías 58 e 9. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão serão como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, fortificará teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Diga amém. Tem palavra aí. A filha de Deus precisava de um milagre. Eliseu era homem de Deus. Ela recorreu a ele. Eliseu, por sua vez, faz a mulher usar a sua fé. Use a sua fé, homem de Deus. Use a sua fé, mulher de Deus. E o milagre vai acontecer. Eu não sei para quem Deus está falando nesta manhã, mas a palavra que vem ao meu coração é: teu lar é o território de Deus e um lugar de milagres. E através do teu lar outros virão aos pés do Senhor. Quem crê, diga amém. Deus, através do profeta, faz a mulher usar a sua fé, demonstrando com sua atitude que quando o lar
é demarcado como um território para Deus, o milagre acontece. Deus socorre ao necessitado. Salmos 40 e o versículo 17. Como é que nos diz aí? Salmos 40 e o verso 17 nos diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Ele chega, que motiva então a busca pelo milagre. Uma necessidade. Tem que haver uma necessidade. Qual é a tua necessidade? Qual é a sua necessidade? Deus conhece. Todos os que receberam o milagre de Deus em sua casa ou fora dela, trouxeram uma necessidade para o Mestre. Paulo tinha experiência com Deus e com seus milagres. Lá em Filipenses, ele fala sobre a lei do contentamento. Depois ele diz que Deus, em tudo, supriu a sua necessidade em glória por Cristo Jesus. Às vezes não queremos padecer nenhum tipo de necessidade, mas não importa qual a necessidade que seja, o Deus de milagres supre a necessidade. Diga amém. Filipenses capítulo 4, versos 12 e 13, Paulo diz-nos o seguinte, podemos ler juntos, diz assim a palavra do Senhor. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído a ter fartura, como a ter fome, também ter abundância, como a padecer necessidade. Eu posso, você pode, nós podemos, todas as coisas, naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é o Senhor, quem nos dá graça é o Senhor, quem nos cuida é o Senhor. Paulo era um homem que experienciou muitos milagres da parte de Deus. Paulo sabia que o seu Deus jamais o abandonaria. Ele sabia e ele tinha fé que na hora da dificuldade, na hora da prova, ele sabia que Deus aparecia. Deus vai aparecer na hora da necessidade, na hora da dificuldade. Você é homem de Deus. Você é hoje resultado da promessa de Deus na sua vida. E o que Deus falou na sua vida não vai ficar por terra. Deixa Deus trabalhar nas tuas necessidades. Às vezes temos necessidades físicas, necessidades espirituais, necessidades emocionais. Mas o nosso Deus cuida. Tenha cuidado para que nenhuma raiz de amargura fique no coração. Aquela mulher tinha tudo para ser uma mulher amargurada, para ser uma mulher que reclamasse por tudo. É assim, eu fui mulher de profeta. Meu marido já estava na escola dos profetas, eu me sacrifiquei com ele se sacrificou, e o que me restou foi dívida, foi filhos para ser levados, e agora, não, ela foi ao homem de Deus. Vá ao Espírito Santo, clame a Ele é o Paracleto divino, Ele entende a sua necessidade. Oh, como Ele chega! E quando Ele chega, aleluia, marca a diferença. É tão difícil passarmos por prova, por tropeços, por desprezo, por calúnia. Quando chegamos no Recife,
Saímos de uma igreja muito amorosa. São Lourenço da Mata nos queria muito. Apesar de, quando chegamos lá, os irmãos fizeram uma campanha para nós não irmos para aquela igreja, uma campanha de jejum e oração. Porque diziam que eu era vaidosa, eu usava salto. E eu ia desmanchar os costumes bons daquela igreja. E Deus me deu estratégias. Deus, vai ao profeta de Deus, o Espírito Santo. Quando você não sabe se conduzir, vai a Ele. E Ele lhe ensina. E naquela igreja eu cheguei, e a estratégia que Deus me deu foi a seguinte. Primeiro dia, quando eu fui apresentada àquele grupo de mulheres, e eu disse, irmãs, vocês me conhecem? Eu sei que todas me conhecem pelo nome. Amém. Sou Judite Alves. Tudo bem. O que é que vocês conhecem mais de mim? Não sei. Eu digo, olha, o Espírito Santo falou no meu coração que eu dissesse a vocês hoje aqui. Nem eu falo de vocês, porque às vezes falamos, julgamos pela primeira impressão. Eu não gostei muito daquela irmã. Eu não topei muito com o irmão Milton. Ele veio dali, é a primeira impressão, muitas vezes, né, que a pessoa tem do outro. E eu disse, Deus, o Espírito Santo me deu a estratégia. Vocês não devem me julgar agora. A única coisa que vocês devem dizer de mim, a irmã Judite é preta, pode dizer que eu sou. Quem me achar um pouquinho bonitinha, diga, ela é até simpática. Eu posso ser ou não. Quem me achar feia, pode dizer, ela é tão feia, eu aceito. Porque isso aí são coisas que vocês podem falar. Agora, de quem eu sou para Deus, só fale de mim quando você perguntar a Ele, quem sou eu? E eu só vou falar das irmãs, quando Deus me mostrar também quem são vocês. De acordo? De acordo. E aí eu notei que aquilo ali já apaziguou. Saímos dali, quando chegamos eu tenho vergonha de ir naquela igreja pela esposa do obreiro, porque às vezes eu um dia fui para o aniversário da esposa do pastor, e ela já uma senhora mais idosa que eu, e quando termina, quando nós chegamos, eu e meu marido, o povo já começa a glorificar, eu digo, misericórdia. E quando termina, todo mundo quer vir tirar foto, e eu fiquei com vergonha, porque a esposa do pastor disse assim, oi, irmã Judite, de quem é o aniversário? É meu ou é seu? Ela, na simplicidade dela, diga, é seu, meu amor. Ela disse que todo mundo só quer vir abraçar a senhora. Eu usei da sabedoria, contei a meu marido, ele disse, você vai para nos próximos anos, mas você não fique no encerramento da festa. Você sai, eu tenho uma ocupação que realmente você tem, e sai. E foi um santo remédio. Mas chegamos naquela igreja, ninguém queria, gente. Chegamos no Recife, outra batalha. Mas o nosso lar é lugar e território de milagres. Antes do meu marido assumir, foi aquela luta, como todo mundo sabe o que é uma eleição. E eu tenho um costume desde as crianças pequenas, da gente orar junto. Tem luta, vem todo mundo para a casa da mamãe orar. E aí, na época, os meninos eram adolescentes ainda, e o que ocorreu? Estávamos em oração. E quando estávamos orando, Deus, meu marido tinha me dito, só a mim, Judite, eu vou falar com teu pai, eu não gosto de confusão. Estou recebendo carta anônima, eu estou recebendo telefonema, e eu vou dizer a seu pai que eu não quero isso não, porque se é Deus que falou, e Deus que... Então, outro jeito vai haver. Só nós dois sabíamos. E eu fui orar com os meninos. É muito interessante quando o nosso lar é marcado como um território de Deus. Meu filho teve uma visão, meu filho Júnior, que ia ao campo missionário, não sei se ele contou aqui, ele tem idade. E ele foi realmente para o campo missionário com 19 anos. Ele casou e foi para o campo missionário. E
Ele dizia a mim: mãe, chegou o tempo. E meu marido dizia: eu não vou mandar um menino para o campo missionário. E Deus mostrava a ele dizia: mãe, eu vou ser até diácono, depois vou ser evangelista e vou embora. Eu disse: então vamos orar. E um dia meu marido foi para uma ceia num lugar muito difícil. E ele disse: Judite, hoje os meninos vão estudar para a prova, você fica e eu vou com os irmãos. E eu fiquei com os meninos. Mas eu disse aos meninos: antes de estudarmos, vamos preparar o altar, vamos orar. Disse: vamos, mãe. E começamos a orar. Quando começamos a orar, Deus tomou Jefferson, que é o meu filho, hoje é pastor Jefferson, ele era pequeno, tinha uns 11 anos. Aí Deus tomou o Jefferson ali na minha sala de casa e disse assim: nesta noite, neste momento, eu estou quebrando corações. E eu nem sabia que era o coração do meu marido, que Deus estava dizendo que ia quebrar. Estava duro. E naquele momento, e foi lindo, lindo, o Senhor falou, e foi uma coisa maravilhosa. Deu uma visão à minha filha. Meu marido chega da ceia e diz: Júnior, eu quero uma conversa com você. E quando assim, a gente queria uma conversa com um dos filhos sós, levava para o nosso quarto e convidava para dormir conosco. Ele ia trazer o colchão, botava perto da nossa cama e ali a gente ficava conversando, depois orava e aquele filho dormia com a gente. E assim o fez. Diz: e Deus, nós não sabíamos o que havia passado lá no Caiará, num lugar deserto, terrível de entrar. Muitas vezes entrávamos de caminhão ou a pé, no inverno, e meu marido estava no púlpito, e Deus disse a ele ouviu a voz de Deus: chegou o tempo. Tu achas que o menino é um menino, mas o tempo é. E para você acreditar, eu vou tocar lá no templo central, no coração, não do teu sogro, que é o avô do menino, de outro pastor, para que você não tenha dúvida. E disse mais a meu marido: o lugar que ele vai é Mendoza. E meu marido ficou estarrecido, porque o menino novo, Mendoza, um lugar que é perto do Chile, das cordilheiras, e aonde ele ia ficar, havia muito tráfico, e ele foi visitado por ladrões, uma coisa terrível. Mas seu lugar, mas o lar que é o lugar que é o território de Deus, quando Deus fala, Deus se responsabiliza. E meu marido disse, Deus disse ao meu marido o nome do lugar. Quando ele levou meu filho para o quarto que a gente conversou, ele disse: ô Júnior, que invenção é essa? Isso é verdade? Ele disse: é, pai. E aí contou as suas experiências com Deus. E disse: se é verdade o que Deus me falou, se você disser o nome do lugar que você vai, e é o mesmo nome que Deus me falou lá no púlpito, eu vou te deixar ir. E aí o Júnior disse: é, pai, porque eu estava orando com mãe e os meninos, e Deus falou que ia quebrar corações para cumprir promessa, e foi o seu coração. E o nome do lugar é Mendoza. E aí meu marido começou a chorar. Aguarda. Haverá revelações dentro da tua casa. Haverá dons de visões dentro da tua casa. Sua casa é território de milagres. Ainda que o inimigo embaraçou tudo, está tudo fora de lugar. Mas Deus vai pegar cada pedra, colocar no altar, vai arrumar o altar através de você, e o milagre vai acontecer. Porque Deus é Deus. Deus é milagre. As maiores promessas de Deus na nossa vida foi feita dentro da nossa casa. Aí eu tinha um filho que dizia assim: mãe, a gente tem que andar direito, porque pai é profeta. Eu digo: glória a Deus. Mas é porque meu marido é muito vivo e olhava no olho e sabia quando a coisa não estava boa. Mas glória a Deus que eles tinham este temor. Ele tinha este temor. Que Deus nos ajude. Você crê que o seu lar
Tem necessidade, é verdade. Não sei qual é o tipo de necessidade que tem na sua casa. Às vezes nós mulheres somos tão carentes do lado emocional. E às vezes sofremos porque queremos que os nossos maridos deem mais do que eles podem dar. E às vezes a linguagem do amor do marido não é a linguagem que aprendemos, não é a linguagem que necessitamos, mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. O teu lar, a partir desta escola bíblica, será um lar diferente. Deus já está falando no teu coração qual é a necessidade que Ele vai trabalhar. Não sei qual é o lado que você precisa. A mulher tinha uma necessidade. Paulo, homem de Deus, ele passou por tantas necessidades, mas ele disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Eu acho lindo como Deus se revelava a Paulo, como Deus se revelava no Antigo Testamento a Moisés. O lar que marca território de Deus é um lar de intimidade com Deus. Um dia um dos meus irmãos pecou e no culto doméstico da casa da minha mãe, desceu papai e mamãe para o culto conosco. E quando mamãe desce, ela passou um olhar panorâmico para todos os filhos e disse: quem estiver em pecado, levante a mão. E todo: eu não, eu não. E ela disse: porque esta noite o anjo do Senhor me apareceu e disse: Maria. Que coisa grande. Aleluia. Um dos teus filhos está em pecado. E ela disse: não adianta esconder, porque Deus me mostrou. E quando nós vimos o que pecou, se jogou lá no chão de joelho, já chorando, Deus. E papai, que era mamãe era um pouco a lei, papai era graça. E papai, porque meu pai viajava muito e quem cuidava da gente era a mamãe. Então, muitas vezes acontece isso. E aí mamãe, ela era lei, ela tomava o lugar de papai para botar as coisas em ordem muitas vezes. E aí papai foi e disse: meu filho, foi bom você confessar. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Você vai passar por onde é necessário passar, mas Deus vai te levantar. É assim mesmo. Lugar onde Deus marca o território, ainda que tenha pecado, Deus revela, usa você para restaurar, e o nome do grande é glorificado. Põe a sua necessidade na mão do Senhor. Deus vai te aparecer. A Bíblia mostra quando Paulo estava ali e houve aquele naufrágio. Todo mundo pensou que ia morrer. Acontece muito isso. Alguém olha assim e diz: vai dar nada não, vai morrer. Mas aí Paulo disse: olha, gente, quero uma palavra para vocês. O Deus a que eu sirvo e o Deus de quem eu sou, isso é autoridade. O anjo do Senhor de quem eu sou e a quem eu sirvo me apareceu nesta noite. O anjo do Senhor vai te aparecer, vai te ensinar o que você fará na sua família. As enquetes, as pesquisas dizem que a maioria dos filhos dos pastores e obreiros se perdem. Mas eu venho da parte de Deus, nesta manhã, para concluir, lhe dizer que o anjo do Senhor, Espírito Santo, nesta manhã, te diz: nenhum vai se perder. Você crê nessa promessa? A partir de hoje, proponha no seu coração, saia daqui dizendo: Deus, a minha casa será um lugar de milagres.
A minha casa será um território de Deus, onde as suas bênçãos estarão disponíveis a mim e a minha geração. Quem crê nisso, diga amém. Que Deus abençoe. Se Deus quiser, continuaremos.